Olá a todos, eu sou Maurício do canal Entre a Solidão e a Solitude. Eu gostaria de falar com vocês hoje um tema sobre o triste fim do narcisista. Você quer saber qual será esse fim? Fique conosco após o sinal da vinheta. Qual é o final do narcisista? Na maioria das vezes, o seu final é tipicamente trágico, devido ao seu comportamento que é totalmente disfuncional. Há um desequilíbrio, ou seja, ele tem mais interesse em receber do que dar. E também, por exemplo, por causa da sua falta de empatia. Então, das pessoas que têm esse espectro de narcisismo, tá? Essas pessoas tendem a ter um final estritamente trágico, conforme eu já representei. Mas o porquê que acontece isso? Porque o seu sistema de crença, na verdade, ele é tão rígido, o seu sistema de crença e comportamento é tão rígido, que a mesma crença não é sustentada no decorrer da história. Por quê? Porque, por exemplo, a mesma já tem uma natureza que é totalmente competitiva. Ela não aceita retroceder, não tem costume, na maioria das vezes, de pedir desculpas, Então, essa performance que ela tem no decorrer do tempo vai perdendo o quê? Vai perdendo força, tá bom? Por quê? Ela não se atualiza, na verdade, ela tem um sistema de crença que ela é melhor do que os outros, então, com o passar do tempo, essa pessoa vai indo para trás, porque várias pessoas vão aparecendo no trabalho, várias pessoas aparecem na vida de todo mundo, Então, como ela é totalmente rígida, a sua concepção de mundo é totalmente cadavérica. Por que é cadavérica? Porque uma hora vai apodrecer, Por exemplo, é uma ideia totalmente fixa e nada muda, O seu viés particularmente não muda. Então, essa pessoa, na verdade, vai ter um fim muito trágico, porque por mais que ela conheça pessoas diferentes, essas pessoas, no final das contas, irão se separar dela, porque ela sempre tem a certeza das coisas, ela sempre tem razão de tudo. Então, o que é mais fácil acontecer mesmo é que ela vai ficar totalmente sozinha. Um outro aspecto também que ela se torna totalmente paranoico. O porquê? Porque como a sua formatação mental sempre está em subjugar as outras pessoas, a mesma vai ter o costume de falar que todo mundo tem inveja dela. Então você tem que tomar cuidado muito com essas pessoas que falam que os outros sentem inveja dela. Na maioria das vezes essas pessoas são as mais invejosas. E os invejosos são narcisistas? Muitas vezes os invejosos são ressentidos, mas nem todos os ressentidos são narcisistas. E se forem narcisistas, ela está mais para o aspecto, ou pelo espectro do narcisista oculto, tá? Então, essa pessoa com o tempo, na verdade, ela vai se tornando paranoica, O porquê? Porque, por exemplo, como as pessoas se afastam dela, por mais que ela tenha essa característica, Interessante que tem vários tipos de narcisismo. Tem o narcisismo grandioso e tem o narcisista velado, O grandioso é aquele que sustenta, que é melhor do que as outras pessoas. O velado, ele é a vítima, as pessoas sempre o perseguem. Mas o grandioso, ele tem uma característica, muito peculiar, porque quando ele não vence, quando ele não consegue nada, ele se torna estritamente paranoico, porque ele acha que nada que ele consegue na vida, na verdade, não está de acordo com a função dele, e sim porque as pessoas querem roubar o seu lugar, visto que as pessoas querem o seu lugar no relacionamento, querem o seu lugar no trabalho. Então, com isso, as pessoas vão se afastando dele, gradativamente, até que ele fique totalmente sozinho. E um terceiro aspecto também que é muito interessante é a perca de status, Interessante como a vida do narcisista grandioso, ele tem uma vida que é muito glamourosa e de luxúria, na verdade, uma pessoa totalmente egocêntrica, Ela, por exemplo, com o tempo, ela vai perder a sua posição no trabalho, perder a sua posição
em relação à vida, porque as pessoas, né, se relacionam umas com as outras. Então, com isso, ele vai ficando velho, né? Ele vai ficando mais ranzinza, ele vai ficando mais desconfiado, né? Então, por exemplo, e com isso até ele é uma pessoa vazia. Por que que o narcisista é uma pessoa vazia? Porque ele se baseia muito numa perspectiva de prazer. Então, como o prazer é totalmente efêmero, o seu vazio sempre continua vazio na maioria das vezes. Ele nunca se preenche. É como você tentar encher um balde d'água cheio de furos. Então, ele nunca se sustenta. Então, como ele sempre vai procurar, na verdade, se estabelecer em outros relacionamentos, na verdade, como se fosse o mais inteligente, o mais bonito, o mais capaz, aquela pessoa que é totalmente, né, provedora da família, do lar. O interessante é que essa pessoa, com o tempo, ela vai sendo afastada, até mesmo pela idade das pessoas que a conhecem, entram em estado de óbito, e outras pessoas que irão se afastar dela, tá? Então, com isso, na verdade, ela vai se sentir totalmente sozinha, porque esse fim, na verdade, é praticamente trágico para uma pessoa, por exemplo, que tem esse transtorno, tá? Interessante que a mesma também, ela vai viver, né, é uma vida totalmente solitária e de angústia. O porquê? Porque ela vai perdendo filhos, né? Filho que tem pai narcisista, pai que tem filho narcisista, irmão que tem irmã narcisista, tá? Então essa pessoa vai perdendo amigos, vai perdendo filhos, vai perder vínculos que são totalmente significativos, né? E que dá sentido para a vida de uma pessoa. Sim, tá bom? O sentido das pessoas se baseia em outras pessoas, não se baseia somente em si, mas para o narcisista ele sempre utiliza a pessoa, na verdade, como uma espécie de objeto, como se fosse seu. Então a tendência dele é usar essa pessoa até desgastar. Mas o interessante é que na maioria das vezes ele sempre ficará sozinho no final da sua vida, e ele não vai ter ninguém, na verdade, para o acompanhar na sua triste caminhada no mundo além. E se vocês gostaram desse vídeo, ficaram conosco aqui até o final, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, aperta o botão das notificações, tá? E dê um joinha e comentem também no vídeo, né? Eu estou verificando aqui que eu estou publicando os vídeos, as pessoas assistem os vídeos, mas as pessoas não comentam. Pode comentar a sua história, nos dar a sua opinião, que tipo de vídeo que vocês querem que façamos também, né? Acerca de outros temas também, não só acerca do narcisismo. E como sempre, viu, eu agradeço o carinho e a atenção de todos que nos acompanham até o final desse vídeo, e até a próxima.